Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Lindenberg para mais uma aula de história, mais um novo conteúdo. Dessa vez vamos falar sobre os acontecimentos, né, o que vai se estabelecer enquanto uma nova ordem após a Segunda Guerra Mundial, em um momento, um período histórico que foi chamado como Guerra Fria, onde o mundo ficou dividido entre o polo socialista versus o polo capitalista. Essa aula é a primeira parte, né, sobre esse conteúdo, a primeira parte desse conteúdo. E referente ao capítulo 8, Guerra Fria, o mundo dividido, né? Que já coloca logo uma imagem dos protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, pedindo paz e amor, né? Vamos lá, vamos lá. Outro símbolo, né, dos anos 60, dos processos de mudança por parte da juventude dos anos 60, de atitudes revolucionárias. A síntese desse livro, sempre no início, é muito formidável, porque promove uma análise geral do que vai ser tratado o texto, né? Como eu já falei, dois conflitos mundiais ocorridos na primeira metade do século XX se puseram fim às disputas entre as potências mundiais. Ao contrário, criaram novos conflitos. Após 1945, ficaram evidentes as divergências existentes entre os países socialistas, que aos poucos se espalhavam pelas regiões libertas do nazismo pelos soviéticos, e os países capitalistas, como a França e a Inglaterra, sob a liderança dos Estados Unidos. E aí começa a se rivalizar as grandes duas lideranças dos dois segmentos socioeconômicos. De um lado, a União Soviética, a grande potência soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderando o bloco socialista, né? Liderando no sentido, colocando entre aspas, porque existia algumas peculiaridades que podemos destacar no início da apresentação dessa aula. E do outro lado, os Estados Unidos liderando os países capitalistas, que também podemos botar entre aspas, porque alguns outros países que também eram capitalistas não foram de fato aliados diretos dos Estados Unidos. Né? Vamos lá. Essa polarização, chamada do período bipolar, também que ficou conhecido como Guerra Fria, ela se estende de 1945 até o fim da União Soviética em 1991. Durante esse período, tanto os estadunidenses quanto os soviéticos buscaram ampliar ao máximo a extensão de sua zona de influência. Né? Ocorreu uma rivalidade entre essas duas nações no campo armamentista, no campo político-ideológico, no campo tecnológico, no campo científico, em diversas esferas organizacionais da sociedade humana. Primeiro tópico aí, né? E foi um clima tenso, né? Da Guerra Fria, porque a qualquer momento poderia desembocar em um conflito mundial de destruição muito maior do que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial por conta da potência bélica que os dois países tinham, né? Nós estamos falando de países que tinham bombas nucleares, né? Exércitos extremamente poderosos, com alto nível de tecnologia. Então nós estamos falando de algo muito sério esse período do século XX, né? O mundo dividido em blocos. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos colocaram em prática a doutrina Truman, né, um conjunto de medidas que o objetivo é de restringir a influência soviética no mundo. Criaram também o Plano Marshall para a reconstrução e recuperação econômica da Europa. Eles garantiram a hegemonia dos Estados Unidos na Europa Ocidental. Como eu já tinha tratado, eu acredito que eu já tinha tratado aqui sobre o Plano Marshall, que o Plano Marshall não só tinha um plano econômico no sentido de reestruturar e recuperar a economia europeia, principalmente, óbvio, dos países da Europa Ocidental, né? Como a Inglaterra, a França e por aí vai. Mas também de combater qualquer avanço dos comunistas, né? Qualquer avanço dos comunistas na Europa ou em qualquer lugar da zona de influência dos Estados Unidos. E se estabeleceu como base toda essa campanha anticomunista, toda essa campanha de qualquer avanço soviético, a doutrina Trump. E a União Soviética, no lado oposto, a União Soviética ela estava sendo determinante, impondo a sua hegemonia no leste europeu.
E mesmo ela tenha sofrido, eu acho que uma das maiores perdas, né, do ponto de vista quantitativo de gente, de número de pessoas mortas, incentivou a formação de regimes socialistas na Polônia, na Tchecoslováquia, na Hungria, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, na Iugoslávia e na Albânia, países que não dependeram do apoio militar para expulsar os nazistas e estabelecer um socialismo com pouca influência soviética, que citando um pouco dos processos diferentes do que ocorreu na Iugoslávia e na Albânia, que foram processos autônomos, né, diferente do que aconteceu na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia e Alemanha Oriental, que teve um papel muito incisivo da União Soviética para a construção do socialismo. Mas, em modo geral, o que eu quero dizer é que o socialismo soviético, a União Soviética, o socialismo soviético, não, perdão, a União Soviética, ela esteve sobre o domínio do leste europeu, ela esteve sob influência extremamente massiva do leste europeu, né? Para a recuperação interna da União Soviética foram executados os planos quinquenais, né, para aumentar a superprodutividade e principalmente fortalecimento do poder bélico. Em 49, para fazer oposição ao Plano Marshall, foi criado o Conselho para Assistência Econômica Mútua, chamada Comecon, que integrava a economia dos países socialistas, né? Foi uma resposta para... Enquanto... beleza, Estados Unidos, vocês estão recuperando a economia dos países capitalistas e nós vamos recuperar a economia e vamos crescer e vamos se fortalecer enquanto países socialistas, criando o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Em 49, os Estados Unidos lideraram a criação da OTAN, que é chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança político-militar, com aliança com os países da Europa Ocidental, e meses antes a primeira bomba atômica soviética. Em contrapartida, a União Soviética criou em 55 a OTAN do lado socialista, que o nome foi dado como Pacto de Varsóvia, congregado militarmente os países do leste europeu sob influência soviética. A Guerra Fria foi... A Guerra Fria... Deixa eu tirar a internet aqui pra não... Pronto. A Guerra Fria foi marcada pela disputa aeroespacial, né? Já falei disso, né? Uma concorrência, né, do ponto de vista aeroespacial. As conquistas tecnológicas serviram muito para a propaganda dos governos soviéticos, porque foi o primeiro país a realizar um voo espacial tripulado em 61, e por parte dos Estados Unidos para dar uma resposta ao mundo e para dizer que eram melhores que os soviéticos nesse campo, enviou os primeiros astronautas à Lua em 69. Havia também serviços secretos de informações e inteligência com seus respectivos aliados para confrontar, para colher informações, para ver quem conseguiria manter a maior influência e o maior domínio sobre o mundo. Fora da Europa, a tensão também ocorreu nesse período de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, onde teve eventos marcantes em diversos locais do mundo, aonde esses países, os Estados Unidos e a União Soviética também participaram direto ou indiretamente desses acontecimentos, né? Como, por exemplo, a Revolução Chinesa em 49, a Guerra da Coreia em 50 a 53 e a Guerra do Vietnã de 64 a 75. E que vamos estudar aqui. O primeiro vai ser a chamada Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa, a revista Time, né? A Revolução Chinesa, galera, ela foi um grande marco, porque assim, o que aconteceu na Revolução Chinesa em 49, toda a mudança, toda a proposta, todas as perspectivas de promover uma mudança radical na sociedade chinesa foi, apesar de todas as contradições no decorrer da história, e mais a construção da República Popular Chinesa é o que hoje a gente chama de República Popular Chinesa, né? O país que hoje a gente conhece como China, ela é fruta dessa revolução. Lógico que passou por diversas mudanças socioeconômicas, diversos programas econômicos, mas o que hoje conhecemos como China, a República Popular Chinesa, vem desse período, né, pós a Revolução de 1949, que a gente vai estudar aqui.
E o que era a China? Né? No século XIX, a China transformou-se em uma área de influência de países capitalistas, né? De potências capitalistas, que obtiveram concessões do governo chinês para se estabelecer no país, principalmente dos britânicos. Né? Na verdade, no século XX, temendo as nações europeias e o Japão dividissem a China entre si, os Estados Unidos exigiram uma política de portas abertas, de modo que todas as potências industriais tivessem igualdade de acesso ao país. Isso reforçou a sujeição política e econômica da China e a manutenção da miséria da maioria da população, isso gerando uma maior insatisfação, e todos esses elementos, né, por parte dessas grandes potências se estabelecendo na China, em modo geral, para exploração, lógico, tanto de mão de obra como de recursos naturais. Isso fez que criasse movimentos políticos no interior da China que fosse de contra a toda essa ofensiva imperialista em seu território. Né? Tal quadro despertou uma série de revoltas populares, como eu acabei de falar, anti-ocidentais, como a frustrada Guerra dos Balcãs em 1900. Mas vamos lá que os movimentos anti-ocidentais, as revoltas populares vão crescer no interior da China e vai resultar em uma série de acontecimentos marcantes. Né? Em 1911, um movimento republicano nacionalista conseguiu por fim a monarquia. O líder da revolta, Sun Yat-sen, foi empossado no governo em janeiro de 1912, liderando as forças políticas que formaram o Partido Nacional do Povo. Porém, o desejo de autonomia de algumas províncias, somado às pressões internacionais, mergulhou a China em um período de guerras internas. Em meio a essa instabilidade, foi fundado, em 1920, o Partido Comunista Chinês, influenciado pela então recente Revolução Russa. O Partido Comunista Chinês tornou-se cada vez mais poderoso por meio da ação de milícias de camponeses e operários. O elemento aqui de como surge o Partido Comunista Chinês deve ser ressaltado não somente as diversas guerras internas no sentido genérico, mas sim a consolidação em cidades chinesas de a formação de um proletariado, aonde comunistas chineses veem a possibilidade de organização de um partido operário. E, posteriormente, se aproxima-se também da luta do campo através da organização do povo camponês. Né? A unidade republicana ela foi estabelecida em 1928, quando Chiang Kai-shek chegou ao poder, apoiado por grandes proprietários de terras e conservadores. O seu governo foi marcado por lutas civis, violenta perseguição aos comunistas e intervenções imperialistas de ingleses, estadunidenses e japoneses. Ele, ao mesmo tempo que a China consegue se estabelecer uma unidade republicana, começa minimamente a se reorganizar para se tornar um país independente, os líderes políticos ligados a grandes proprietários de terras e conservadores vão deixar a China ainda mais submetidos aos interesses ingleses, estadunidenses e japoneses, gerando uma contradição imensa. E ao mesmo tempo esse governo republicano, essa unidade republicana, vai perseguir de forma brutal a oposição e principalmente os comunistas. Né? Em 31, e por sinal os comunistas vão sofrer um massacre em 1927, vai ser mortos inúmeros comunistas por parte dessa república e por aí vai. Que eu esqueci o nome do massacre agora, depois eu vou dar uma olhada. Em 1931, aproveitando-se da fragilidade do governo chinês, os japoneses invadiram a rica região da Manchúria, estabelecendo o estado de Manchukuo. Em 37, tentando deter o contínuo avanço imperialista japonês, Chiang Kai-shek aliou seus comunistas liderados por Mao Tse-tung para combater o avanço japonês. Vamos entender o que foi a longa marcha, né? Quando os comunistas vão para o campo se organizar e promover uma chamada processo revolucionário. No final da década de 20, início da década de 30, as forças políticas chinesas estavam divididas em dois grandes blocos, os comunistas e os nacionalistas. Os comunistas de perspectiva revolucionária e os nacionalistas de perspectiva conservadora.
Temendo que o exemplo soviético pudesse se difundir na China, o governo nacionalista, apoiado por lideranças locais e potências imperialistas, esmagou os movimentos urbanos comunistas, matou milhares de lideranças comunistas, prendeu, perseguiu, fez um massacre. E isso teve uma queda, uma baixa muito grande no Partido Comunista Chinês. Diante das derrotas sofridas em várias cidades do massacre dos operários, os comunistas retiraram-se para o campo, né, foram para o campo buscando organizar um exército popular com os camponeses sob a liderança de Mao Tse-tung. Aqui o Mao Tse-tung, né, o grande líder, né, vale lembrar que Mao Tse-tung ele é reverenciado até hoje na China, né, e por aí vai. Na Praça Celestial até hoje tem uma grande fotografia de Mao Tse-tung na Praça Celestial, símbolo dessa República Popular Chinesa, né. Eles chegaram a construir um Estado independente dentro do Estado chinês. Em 1934, o líder, né, o conservador Chiang Kai-shek, submetido ainda à dominância imperialista estadunidense, britânica e japonesa, organizou uma grande campanha militar para eliminar o exército popular. Com o avanço dos nacionalistas, cerca de 100 mil combatentes comunistas fugiram pelo interior da China, percorrendo mais de 10 mil quilômetros a pé. A fuga, conhecida como a Longa Marcha, terminou em outubro de 1935, com apenas 9 mil participantes que sobreviveram à fome, às doenças e aos combates. Apesar das enormes baixas sofridas pelos comunistas, as tropas nacionalistas não conseguiram vencê-los, pois também tiveram de enfrentar os japoneses que haviam invadido a Manchúria. Ao final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi finalmente expulso da China, a Guerra Civil surgiu com o progressivo avanço dos comunistas apoiados pelos camponeses. Mao Tse-tung vai ser um grande líder, vai ter uma grande popularidade, né? E ele vai conseguir conter, avançar, se fortalecer no interior da China, tendo ao seu lado o camponês, o campesinato, onde o campesinato sofria ainda as diversas contradições de um sistema feudal e arcaico, e um regime ainda exploratório, perverso. E isso ganha, os comunistas eles vão ganhar grande popularidade quando eles falam que vão acabar com isso, vão iniciar um processo de reorganização da produção, da propriedade no campo, no rural, no ambiente rural. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China e assumiu o poder político. O Chiang Kai-shek fugiu para Formosa, Taiwan, onde se instalou com seus seguidores, a China nacionalista apoiada pelos Estados Unidos. Com a Revolução Chinesa, mais de 700 milhões de pessoas passaram a viver sob o regime socialista. No contexto de Guerra Fria, isso arriscava as disputas entre as duas superpotências. Vou falar desse último tópico, a Guerra da Coreia, e na próxima aula eu vou falar sobre a Guerra do Vietnã e os restantes. O que foi a Guerra da Coreia, né? Galera, o melhor exercício de tentar acabar com essa visão estereotipada, essa visão estereotipada da Coreia do Norte que nós temos, com uma série de informações equivocadas, com uma análise sobre a Coreia do Norte muito caricata, muitas informações distorcidas, fala que o cara morreu e quando vai ver o cara não morreu, o líder, fala que um general foi morto pelo líder e no outro dia o general tá ao lado do líder. Então, por quê? Porque a ideia é disseminar a informação e tratar aquele país não como sério. Aquele país tem uma série de contradições ao nosso olhar? Sim, ao nosso olhar sim. Mas para o olhar deles, aonde a formação histórica deles foram totalmente diferente da nossa, aonde nunca teve valores liberais lá, nunca se estabeleceu valores liberais lá, como teve aqui nas sociedades ocidentais, isso deve ser levado em consideração para melhor nós entendermos o que foi a Coreia do Norte, o que foi a Coreia, o que foi a Guerra da Coreia e por aí vai, né? A região da Coreia foi anexada por japoneses em 1920, esse povo sofreu por parte do imperialismo japonês durante muitos anos. No final da Segunda Guerra Mundial, o território foi dividido em duas zonas de ocupação,
após o final da guerra. Em 48, essas deram origem a dois países soberanos. A Coreia Popular, não é chamada Coreia do Norte, é chamada Coreia Popular, que teve influência, uma grande influência dos soviéticos e dos chineses. E a Coreia do Sul, né, capitalista, que teve influência dos Estados Unidos, que mantinham constantes conflitos armados na fronteira. Quando Mao Tse-tung assumiu o poder na China, os norte-coreanos avançaram militarmente sobre o sul, apoiados pela China e pela União Soviética. Os Estados Unidos e seus aliados saíram em socorro da Coreia do Sul. A ONU autorizou o envio à região de tropas internacionais que ocuparam boa parte da Coreia do Norte, quase até a fronteira da China. A contraofensiva de Mao Tse-tung obrigou as tropas internacionais a recuar até o limite anterior. Em 53, soviéticos e estadunidenses negociaram um cessar-fogo que culminou no fim da guerra e na manutenção da divisão da Coreia. E mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida nesse conflito. E aí o território até hoje, vale lembrar que os dois países, principalmente a Coreia do Norte, defende a unificação, mas a Coreia do Sul, atrelada a interesses capitalistas do lado ocidental, resiste à unidade. Finalizamos essa primeira parte, né? E aí, na próxima aula, eu dou continuidade à segunda parte sobre o conteúdo Guerra Fria, o Mundo Dividido. Capítulo 8, a Guerra Fria, o Mundo Dividido. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.